Olá, pessoal. Eu sou Kelly Ferreira, terapeuta da TRG, e hoje estou aqui entrevistando duas pessoas maravilhosas. Juliana Lima Verde, master terapeuta TRG e pesquisadora. Também a nossa convidada Rose Figueiredo, bacharel em serviço social, master terapeuta e psicanalista. E o nosso tema para hoje, pessoal, tá muito bom. Nessa roda de conversa, o nosso tema é: por que repetimos relacionamentos tóxicos? Já parou para pensar nisso? Como a TRG rompe esse ciclo? Essas perguntas as nossas convidadas vão estar respondendo aqui para nós. Juliana Lima Verde, fala aí conosco. Olá, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. E eu estou aqui aberta a fazer o nosso debate e a responder as perguntas que vocês queiram. Então, estou aqui à disposição. Rose Figueiredo, fala aí conosco também, minha linda. Olá, pessoal! É um prazer estar aqui e poder contribuir com essa roda de conversas. Pessoal, vocês viram que, né, são duas profissionais maravilhosas. Muitas de vocês aí já conhecem, né, a caminhada delas, e quem não conhece vai conhecer hoje aqui na nossa roda de conversa. Pessoal, vocês já perceberam que algumas pessoas mudam de parceiro, mas nunca mudam de história? Que sempre estão vivendo sempre o mesmo ciclo, se repetindo? E aí a gente às vezes dá até nome, né? Chama de karma, destino, falta de sorte. Então, nós vamos saber aqui da Juliana o que realmente acontece com esse ciclo, né, repetitivo que muitas das vezes nós não sabemos por que está acontecendo. Então, muitas vezes, dentro de um relacionamento, dentro da vida de uma pessoa, a gente percebe que essa pessoa, ela repete padrões ao longo dos relacionamentos, né? O famoso dedo podre, que muita gente brinca, mas é algo realmente muito sério. Então, muitas pessoas repetem o mesmo tipo de relacionamento tóxico porque o padrão afetivo que essa pessoa desenvolveu, ele não é guiado pela razão, ele é guiado por uma memória emocional. E assim, as escolhas que as pessoas fazem do seu parceiro, da sua parceira, não são escolhas que são 100% conscientes, elas são influenciadas por registros internos que são formados principalmente na infância e na adolescência. Juliana, nos responde: o cérebro busca o que é saudável ou o que é familiar nessa situação? Então, na maioria das vezes, isso aí é uma coisa bem mais profunda, não é? A gente tende a buscar aquilo, a gente acha que está buscando aquilo que é mais saudável, mas na verdade aquela pessoa que está achando, acreditando que está escolhendo livremente, na verdade, os seus critérios de atração, eles já foram moldados por experiências anteriores. Então, o cérebro, ele ativa a familiaridade antes mesmo de uma análise racional que essa pessoa vai ter com a outra. Então, para responder à tua pergunta, o cérebro ele vai priorizar aquilo que é familiar, e o que é familiar não é necessariamente aquilo que é saudável. Tá? Então, por que isso acontece? Porque ele foi programado para reconhecer padrões que já são conhecidos. E esse conhecido, para ele, gera um certo grau de previsibilidade. Mesmo que isso seja doloroso, né? Isso aí é algo que foi repetido na infância, na adolescência, o sistema nervoso, principalmente o inconsciente, ele registra como um território reconhecido e que, na grande maioria das vezes, nem sempre é algo saudável. Tá? Então, é como se ele dissesse o seguinte: eu sei que não é bom para mim, mas eu sinto uma conexão muito forte com esse padrão. E ele acaba repetindo padrões ao longo dos relacionamentos. Nesse caso, então, Juliana, nós estamos falando de relação familiar, pai dos pais, né? Mãe e pai, que vai influenciar. É isso? Seria isso?
Exatamente. O padrão que os pais desenvolvem, né, a relação entre o pai e a mãe, é uma relação espelho para que o filho desenvolva os seus relacionamentos no futuro. Então, esse padrão vai moldar, né, a forma como a mãe se relaciona com o pai, vai influenciar diretamente na escolha que esse filho ou que essa filha vai fazer posteriormente. Então, a gente pode afirmar, sim, que essa relação pai-mãe influencia a escolha dos filhos. Isso aí é o que a gente chama de aprendizado vicariante, que foi um tipo de aprendizado desenvolvido, bastante estudado por um cientista chamado Albert Bandura, tá? Ele verificou o quê? Ele verificou que a criança tende a repetir os padrões que são demonstrados pelo pai e pela mãe, não só na questão de relacionamento, mas também em qualquer questão que exija um comportamento emocional. Ou seja, quando aquela criança é exposta a um determinado tipo de estresse, esse padrão tende a se repetir, ele vai estar emocionalmente ativo. Boa, entendi. É, Juliana, e vamos falar então dos pais narcisistas. Uhum. Ah, aqueles pais que também são ausentes e também opressores. Isso pode criar um padrão afetivo? Nos explica aí mais um pouquinho sobre isso. Então, a gente precisa ter muito cuidado com esse conceito de narcisista, né? Porque hoje em dia todo mundo tem uma mania de dizer que fulano é narcisista, que cicrano é narcisista. A gente precisa ter muito cuidado com isso daí. Mas a verdade é que realmente existem pais narcisistas e que essa criança ela acaba por criar um padrão afetivo espelhando essa questão dos pais narcisistas, né? Vamos falar aqui de pai e mãe. Então, esse jovem, essa criança, ela pode passar uma vida inteira buscando uma constante validação, ela pode mostrar medo de ser abandonada, porque o narcisista ele tem essa conexão com a iminência do abandono, ou seja, mostra para o filho que se ele não fizer o que o pai quer, ele vai ser abandonado. E essa criança, ela tem uma tolerância, ela desenvolve uma tolerância maior à desvalorização. Isso mexe com a autoestima que essa criança vai desenvolver. Juliana, eu tenho aqui uma pergunta que a gente sempre está recebendo, e Uhum. ela é assim: a falta de validação na infância pode gerar uma busca intensa por aprovação na vida adulta. Realmente é isso? Sim, isso realmente é verdadeiro, né? A criança que não é validada, o adolescente que não é validado, ele vai sempre buscar, durante a sua fase adulta, essa validação que ele não teve dos pais. Por quê? Porque tudo que ele fazia na infância era insuficiente, tá certo? Então, quando chega na fase adulta, ele incorpora no seu inconsciente esse mesmo padrão emocional. Então, consequentemente, esse adulto ele vai continuar buscando essa validação de um companheiro, de uma companheira, né, de outras pessoas no trabalho, com amigos, e isso é algo que precisa de muito autoconhecimento, no sentido de que essa pessoa precisa perceber a raiz desse problema. Por isso que a gente indica sempre terapia com a TRG. Ok, Juliana, eu tenho um caso aqui para trazer, é, de duas irmãs, né? Elas viveram o mesmo ambiente, os mesmos pais, a mesma história. O pai narcisista, tá? Traições frequentemente, sofrimento constante da mãe, né? Vendo ali a mãe sofrendo. E aí, o que que acontece? Uma das filhas, a mais velha, ela construiu um relacionamento equilibrado, né? E Uhum. já a mais nova já repetiu, né, a mesma história da mãe, que é a traição, rejeição, desvalorização. Agora fica a pergunta: como duas pessoas criadas no mesmo ambiente
né, pelos mesmos pais, mesma história, pode ter destinos afetivos tão diferentes, né? Uma deu certo e a outra está no mesmo ciclo. Então, é assim, às vezes a gente acha que dois irmãos, apesar de serem filhos do mesmo pai, da mesma mãe, e principalmente se forem gêmeos, a gente acha que estando sob determinadas condições, o caminho deles serão mais ou menos parecidos, né? E isso não é verdade. Duas irmãs, como é o caso que você citou, elas podem crescer na mesma família, com o mesmo pai, a mesma mãe, né? O pai sendo narcisista ou não, as mesmas traições, o mesmo sofrimento que a mãe demonstrava, e ainda assim elas podem desenvolver destinos afetivos completamente diferentes, tá? Isso acontece porque não é o evento em si que vai determinar esse futuro emocional, mas a forma como cada uma vivencia, interpreta e vai registrar essa experiência. Então, existe muito aí da condição individual de cada pessoa, tá? A ciência do desenvolvimento, que é bastante estudada, ela mostra que fatores como temperamento, posição entre os irmãos, que a gente sabe que o primeiro irmão tem, no contexto familiar, uma posição diferenciada do irmão mais novo, do irmão do meio, tá? Isso também é bastante estudado. A qualidade do vínculo percebido também influenciam profundamente essa construção desses padrões afetivos, tá certo? Existe um pesquisador, que é o John Bowlby, que ele estuda a teoria do apego. Então, essa teoria, ela explica que o que molda os nossos relacionamentos futuros não é apenas o que aconteceu de uma maneira subjetiva, mas como nós nos sentimos emocionalmente seguros ou não dentro dessas relações, tá? E também, além disso, como eu falei do Albert Bandura, existe o aprendizado por observação. Isso é muito importante. Tá? Muitas vezes esse padrão ele não vem da relação direta entre pai e filha, mãe e filho, mas também vem daquilo que foi observado no relacionamento entre o pai e a mãe. Então você vê o pai e a mãe ali se relacionando e você tende a reproduzir aquilo ali. Então imagina uma filha que pode ter aprendido que o erro, né, no caso do pai, o erro é do traidor. E a outra filha, ela pode aprender, ela pode ter internalizado que amar é aceitar a dor. Então você percebe ali que existem maneiras diferentes de pessoas diferentes criadas dentro do mesmo contexto com interpretações diferenciadas, tá? Então, olha só, é possível, inclusive, que esse pai tenha sido infiel com a esposa e ainda assim ele seja carinhoso com os filhos e esses filhos acharem que ele é um bom pai e não observarem. Um pode observar que ele não foi bom marido, outro pode observar que para mim tanto faz o que ele foi para minha mãe. Interessante é que ele é um bom pai para mim, tá? Então, o que é que a gente pode tirar disso? Que o destino, que isso não é destino, não é karma. É um reprocessamento simples, é um reprocessamento emocional diferente entre as pessoas diante da mesma história, tá? E isso é algo que é aprendido, é registrado emocionalmente, mas também pode ser compreendido, reprocessado e também transformado, tá? Ok, Juliana. Então, para a gente agora passar para um outro bloco muito importante, que como a TRG atua dentro, né, dessa área, como que a TRG atua, então, nesse tipo de situação. A TRG, ela vai atuar, ela trabalha bem dentro desses padrões emocionais, tá? Ela vai atuar nesses registros emocionais que estão armazenados e que vão sustentar esses padrões repetitivos. Então, muitas vezes a pessoa, ela não repete um relacionamento doloroso por uma escolha consciente, mas porque sim há uma memória emocional que está ativada, que vai associar amor ao abandono, à traição, à desvalorização, tá? Então ela vai repetir, o inconsciente vai buscar aquilo que é conhecido, que nós já falamos, né? Então, o trabalho Uhum. terapêutico com a TRG, ele vai buscar acessar essas memórias, identificar a carga emocional que está associada e vai promover também uma reorganização interna dessa experiência, reduzindo então essa ativação automática diante dos estímulos que são semelhantes no presente quando comparados com aquilo que foi no passado.
Ok. A grande dúvida, né, de quem passa pela terapia é essa questão de revisitar a situação, né? Não piora a dor. Então, dentro do contexto terapêutico da TRG, essa memória, ela não é revivida para reforçar a dor, mas sim ela tem o objetivo de reorganizar essa dor. Então, veja só, quando há segurança, quando há regulação emocional e condução adequada, o cérebro, ele entende que está apenas acessando a lembrança. Ele não está enfrentando esse perigo real novamente, tá? Então, isso permite diminuir a ativação da amígdala, que é responsável por sentir medo, e isso vai fortalecer os circuitos do córtex pré-frontal, que ele é responsável pelo reprocessamento propriamente dito, diante daquela experiência. E aí o cérebro entende que o perigo passou, no caso, né? Exato, exatamente. O cérebro ele vai aprender que isso, né, ele vai aprender por uma experiência corretiva. Nós estamos fazendo alguns trabalhos dentro da TRG com o que nós chamamos de reconsolidação da memória, tá? Então, o que seria isso? Você imagina que quando você tem um determinado trauma, que você lembra dele, o que é que vai acontecer no teu sistema nervoso? Novos caminhos neuronais, eles vão ser produzidos, fazendo com que você lembre do trauma e que você tenha gatilhos quando você lembra desse trauma, tá? Então, nesse momento em que o trauma aconteceu, nós temos o que nós chamamos de consolidação da memória. Aquilo ali está consolidado. Então, como é que a TRG ela vai trabalhar nisso daí? Como é que ela vai ensinar o cérebro que o perigo já passou? Ela, ao revisitar essas memórias, ao invés de ela fazer um caminho paralelo para lembrança para esses gatilhos, o que é que ela vai fazer? Ela vai apagar esses caminhos neuronais que foram construídos durante o trauma e ela vai construir novos caminhos neuronais, e é o que nós julgamos, é o que nós entendemos como sendo a reconsolidação da memória, tá? Nós vamos abrir essa ferida e em cima daquela cicatriz nós vamos fazer uma nova cicatriz, só que agora é uma cicatriz sem gatilhos. Você vai lembrar do que aconteceu, mas você já não tem mais aquela resposta de alerta que você tinha anteriormente. É, qual a diferença, então, entre fazer a TRG, né, que é visitar, né, revisar a situação e apenas viver novos relacionamentos? Qual seria o diferencial das duas situações? Então, viver novos relacionamentos pode gerar um aprendizado, tá? Isso se você tiver consciência e se você tiver uma boa elaboração emocional. O problema é que quando o padrão está muito consolidado, essa pessoa tende a escolher parceiros compatíveis com a memória emocional ativa, aquilo que ela já aprendeu. Ou seja, ela pode repetir a dinâmica várias vezes sem perceber, tendo sempre o mesmo padrão de relacionamentos, tá? Então, quando essa pessoa ela é submetida a um tratamento com a TRG, não é que ela vai perceber que esse padrão existe. Ela vai apagar esse padrão e vai construir um novo, tá certo? Então, ela, digamos assim, ela vai continuar vivendo essas experiências, tá certo? Mas ela não vai aprender sozinha. Enquanto ela não bloquear esse esse padrão que já existe, ela vai continuar repetindo esse padrão, tá? Então, sem esse processamento consciente, a tendência do cérebro é confirmar essas crenças que já existem. Então, se alguém acredita inconscientemente que não é digna de amor, por exemplo, ela pode interpretar novas experiências à luz dessa crença, reforçando esse ciclo, tá? Então, quando você reprocessa através da TRG, por exemplo, você vai processar novamente, ou seja, você vai apagar aqueles caminhos neuronais antigos, você vai fazer com que as crenças limitantes elas não sejam confirmadas e você vai construir uma nova, tá? Então, existe uma diferença entre você aprender com
com o novo relacionamento sem que você faça o reprocessamento e a diferença entre você fazer o reprocessamento propriamente dito. Então, a experiência por si só, ela não é transformadora. A experiência reprocessada, sim, é que vai transformar. Que maravilha, Juliana, muito bom. Também está aqui conosco a Rose. A Rose está aqui ouvindo, né, tudo que a Juliana compartilhou aqui conosco, as perguntas. E Rose, eu gostaria de ouvir de você aqui, se você pode compartilhar um caso, né, de alguém que repetia padrão e conseguiu romper. Como você tem essa experiência, né, acompanhando pessoas é, com essa situação. Eu gostaria muito de ouvir aí algum caso que você possa compartilhar aqui conosco, por favor. Olá, meninas. Então, é, eu estou atendendo atualmente uma jovem, né, que está passando por uma situação realmente de separação, de relacionamento, e ela chegou aqui no meu consultório muito com a autoestima em baixa, né, com situações assim muito triste da forma como ela chegou, né, com pensamentos negativos e sem esperança nenhuma de continuar a viver, né, por motivo de separação. E o que é que eu estou fazendo? O acolhimento e orientando ela com o protocolo da TRG, e ela está assim realmente muito grata pelo novo comportamento que ela já está se sentindo, mais assim, mais com leveza, buscando a autoestima para romper esse momento doloroso em que ela está vivendo. Rose, o que geralmente aparece na raiz emocional dessas pessoas? Quando chega para ti, o que que você identifica na raiz? Abandono, Abandono. abandono, rejeição, traição. Isso é o que nós identificamos nesses pacientes. Ok. E Rose, após o reprocessamento, né, que a cliente faz todo o reprocessamento, o que muda na prática? Na prática, leveza, autoestima, autoestima, é verdade, e vontade de viver. Ela já tem um outro comportamento quando depois que ela inicia o tratamento da TRG. Perfeito, Rose. Então, com a terapia, né, com o reprocessamento, a pessoa, ela também, ela percebe logo, né, que ela estava fazendo parte, né, de um abuso, né, de relacionamentos tóxicos e e também acaba identificando a raiz que veio da infância, né, da adolescência, e Sim, aí ela consegue se livrar dessa situação. sim, porque nós fazemos o protocolo, né? Aham. E no protocolo, que o primeiro protocolo, que é o cronológico, já identificamos lá desde a raiz do problema, né? Do 0 aos 10 anos, ali, as coisas, os traumas que ela viveu, né? E com a continuidade da identificação dos traumas, ela vai se livrando daquelas dores, daqueles incômodos, daqueles desconfortos, e a tendência é realmente a autoestima ser elevada. Ô, Rose, nós estamos aqui falando, né, tanto de homem como mulher, né, que infelizmente acabam se relacionando, né, e tendo esses relacionamentos tóxicos. Tem aí, o que chega mais para você, homens ou mulheres? Mulheres. Porque às vezes as pessoas pensam que só mulheres que vivem esse relacionamento, né, abusivo. Mas homens também, filhos homens também repetem, né? Por que é que a gente tem a sensação de que chega mais mulheres? Porque a gente recebe na terapia mais mulheres, entendeu?
Então, não é porque sejam as mulheres que sejam mais propensas a relacionamentos abusivos, tá? Pode ser que um outro estudo até diga isso, realmente as mulheres são mais propensas a relacionamentos abusivos. Mas a gente não pode confundir, achar que existe mais relacionamento abusivo com a mulher, levando em conta que nós recebemos mais mulheres para atendimento em terapia, que a gente sabe como o homem é difícil ser submetido à terapia, né? Então a Terapia. gente precisa ter É. essa visão, tá? Uhum. Isso tudo é para mostrar, né, para todos que estão aqui ouvindo, que essa sensação de que é mulher, né, que vive mais esses relacionamentos tóxicos, de fato, não tem nenhuma uma informação, né, um estudo Isso. confirmando isso. É Não existe uma porque os relação homens têm mais direta, né? dificuldade de buscar ajuda e também de mencionar e dizer que está vivendo um relacionamento, né, Exato. tóxico, né? Exatamente, não Então, existe uma relação direta com isso daí. A gente não pode afirmar. O que a gente pode afirmar é que recebemos mais mulheres para atendimento e boa parte desse perfil mostra que está sendo submetida a um relacionamento abusivo. Aí sim, tudo bem, tá? Rose, é possível mudar depois dos 40 ou 50 anos? É possível. Porque a pessoa, imagina, ou a mulher ou o homem está já na sua fase dos 50 anos, né? A fase do ouro. E já viveu tantos relacionamentos, já acostumou, já achou que aquilo é assim mesmo, é o meu destino, é o meu karma. E aí ela pode achar que não tem como viver ainda um relacionamento saudável, né? Mas a Rose Sim. nos diz aqui Com que o não podemos tratamento, mudar. podemos mudar, sim. Com o tratamento da TRG, eu tenho, assim, acompanhado os pacientes que têm uma mudança significativa, né? No sentido de que, quando eles chegam, chegam assim, achando que não há uma solução, não tem mais jeito. É o que você me trouxe aí agora e realmente faz muito sentido. Não tem mais jeito. Será que isso tem jeito? Eu estou atendendo atualmente também uma jovem de 70 anos. Então, ela muito sofrida no decorrer da trajetória da vida dela. E aí, o que é que ela me traz? Ainda tem jeito? Eu digo, tem. Tem alívio emocional para você, tem equilíbrio, porque hoje ela se sente assim, com um vazio, como que aquilo não tem mais jeito, mas há jeito. E nós já estamos já na quarta sessão e ela já está já com outros pensamentos. Ela já está assim se envolvendo com o protocolo, que antes ela não conseguia assimilar quando eu orientava ela como seria, né, a questão do protocolo ali orientando ela. E hoje ela já está assim sabendo quando ela chega no consultório o comportamento dela, entende? Ela já está já bem diferente. Já estamos já na quarta sessão e ela está indo assim muito bem. Rose, nos seus clientes, você notou recaídas ou não há recaídas? Fala aí para nós. Não, não noto recaídas nos meus pacientes. Ok. E, ô, Juliana, vem aqui para nós. É, nos fala sobre essa possibilidade de recaída, se há ou não possibilidade de recaída em clientes que fizeram o TRG. Então, se o processo, se os 5 protocolos foram bem feitos, né, se o reprocessamento foi bem feito, se o terapeuta foi atento, ele não deixou brechas de temas, né, todos os temas foram discutidos, ele fez o repasse bem feito no cronológico, ele anotou todos os pontos que puderam virar temas, tá? Então, a gente diz que realmente não há
recaídas. O trabalho sendo bem feito, não há recaídas. O que às vezes pode acontecer é que o terapeuta, por uma falta de experiência, ele não faz um reprocessamento bem feito e essa pessoa, ela vai demonstrar mais tarde um, uma recaída, ela vai demonstrar mais tarde que os sintomas, eles podem voltar, tá? Então, a gente costuma dizer que um trabalho bem feito não vai gerar nenhum tipo de recaída. Agora, é claro que quando a pessoa faz o trabalho bem feito, o cliente não tem recaída, isso não quer dizer que essa pessoa não vai ter nenhum trauma depois, né? Porque problema a gente vai ter sempre. Então, o que vai acontecer com esse cliente é que ele vai estar mais fortalecido emocionalmente para que, quando os problemas chegarem, ele conseguir resolver da melhor maneira possível. Perfeito, Juliana. Rose, nos deixa então, nós estamos chegando ao fim. Deixa uma mensagem, o que você diria para quem acredita que não nasceu para ser feliz no amor? Qual é a sua mensagem? Deixa aí seu recado. Eu diria que você não nasceu para ser infeliz no amor. Eu diria que você não nasceu para ser infeliz no amor. Talvez você esteja cansada de se machucar, tentando ser acolhida por quem não quer te escolher. É a mensagem que eu Oh, deixo muito para quem está bom. me ouvindo. Que bom, que mensagem linda, Rose. Muito obrigada pela sua presença, tá? Foi muito Obrigada a bom, você e obrigada aqui pela ouvir. oportunidade. Que bom, nós agradecemos. Juliana, também deixa aí um recado, uma mensagem, para quem perdeu a esperança, né, no amor, em viver um relacionamento saudável. Deixa uma mensagem legal aí para a galera. Então, gente, eu queria agradecer muito pelo convite, pela oportunidade de participar dessa live. Assim, como pesquisadora, para mim sempre é muito significativo poder compartilhar, poder conhecer outras pessoas. Eu não tinha tido nenhuma conversa com a Rose ainda, para mim foi, né, eu tenho muita gratidão com isso, e para mim é muito significativo também contribuir com esse diálogo sério e fundamental sobre a saúde mental, principalmente sobre essa questão de dependência emocional, né, de dedo podre, que são as coisas que a gente mais conhece, mais escuta dentro dos nossos atendimentos. Então, para mim, foi uma troca muito rica, muito importante. Muito obrigada pelo espaço, pela confiança. É isso aí, pessoal. Agora todos nós aqui estamos sabemos que relacionamentos, né, não é sorte, não é questão de karma, de destino, mas é padrão emocional, né? É um padrão que pode ser transformado. E nós temos aqui toda a ferramenta para ajudar, né, a você que quer fazer aí essa transformação, mudar o padrão dos seus relacionamentos. Então, dá sim para ser feliz. Meninas, muito obrigada. Eu também estou muito feliz, né? Honrada de estar aqui entrevistando a Juliana, a Rose, grandes profissionais. Aprendemos muito aqui. E quem ainda não segue, né, a Rose, a Juliana, a TRG Europa, busca lá no Instagram, vai estar aí na descrição também, todos os endereços. E procure a TRG porque é uma ferramenta maravilhosa, né? Salva vidas, né, meninas? Sim, É com isso aí. certeza. Obrigada. Obrigada pela oportunidade, pela presença de vocês. E não deixe de se inscrever no nosso canal.